Seja muito bem-vindo ao podcast Criança em Foco, da Pontes de Amor. O nosso podcast é voltado a pais, cuidadores e profissionais que lidam com crianças e adolescentes que vêm de histórias difíceis. Hoje, nós recebemos aqui no nosso estúdio a nossa querida assistente social Tatiane e vamos conversar sobre busca ativa. Tatiane, muito bem-vinda. Obrigada por você se disponibilizar até aqui com a gente. Obrigada a vocês, meninas. É um prazer enorme estar aqui, né? E para a gente conversar desse tema que é tão caro para nós, né? Muito bem-vinda, Tati. Obrigada. E você podia se apresentar, então, para nós e para quem está te ouvindo, né? Sim. Então, eu sou a Tatiane, conhecida mais como Tati, né? Sou assistente social há 16 anos, só que estou na Ponte de Amor desde maio do ano passado. Sou casada com o Renato, mãe de pet, tenho a minha cachorrinha Aira, que tem 3 anos. Ainda não sou mãe de humanos, né? Mas assim, estamos aí no aguardo, né? Sim. Tati, você pode explicar para a gente o que é a busca ativa na adoção? Certo. Meninas, quando a gente fala de adoções, a gente sabe que todas as adoções são necessárias, né? Mas quando a gente fala da busca ativa, a gente tem que falar, enfatizar mais essa necessidade, né? Então, o que que seria essa busca ativa, né? São adoções de crianças com mais de 7 anos, adolescentes, grupos de irmãos, adolescentes e crianças com questões de saúde e transtornos. E quem que pode estar participando dessa busca ativa? São pretendentes habilitados com perfil ampliado. Então, a busca ativa, ela procura pais para essas crianças reais. Justamente. Muito importante isso, hein? Justamente, Sara. Busca pais para essas crianças que, como diria, têm o difícil acesso a serem adotadas, né? Então, assim, elas têm o perfil no SNA, são perfis que não são buscados por esses pretendentes. E como é feito, então, essa busca ativa? Então, o mecanismo que nós utilizamos é por vias, assim, redes sociais, WhatsApp. Então, é construído isso com os pretendentes e também com a equipe técnica que faz esse trabalho com essas crianças e com esses adolescentes. E como geralmente a gente faz? Faz por meio de vídeos e fotos, né? Que onde essas crianças contam as histórias delas por textos. E o que eu acho bacana, meninas, que quando a gente lida assim com esses textos, com essas fotos, então assim sempre vem relatos do que é o real ali dessa criança e desse adolescente, né? Crianças e adolescentes que têm essa deficiência ou esse transtorno, algumas vezes vêm laudos, né, desses médicos falando as questões, se precisam de algum medicamento. E o que é bacana? Essas pessoas que vão lá, não, beleza, eu quero conhecer esse perfil, eles estão indo conhecer esse perfil realmente, um perfil real. E o que é mais bacana ainda, que a gente fala assim, sempre é o que eu posso abraçar, é o que eu quero abraçar. Então, sempre também tem esse lado e é construído isso com todos esses pretendentes que estão ali, que é perfil busca ativa. Que legal, Tati. Muito importante. Então, a gente está falando de um perfil de crianças e adolescentes que eles ficam, às vezes, à margem desse perfil de maior interesse, digamos assim, né, dos pretendentes à adoção. Então, eles tendem, às vezes, a ficar lá anos na espera de alguém que tem esse perfil, e acho que talvez coubesse a gente poder falar o que é esse perfil, né, Sara? Assim, conta pra gente, o que é... Do que a gente está falando? Esse pretendente, ele tem um perfil, ele é construído, acho que podia contar Justamente. o que é o perfil aí mais esperado e o que nós temos, então, para a busca ativa. Justamente. Então, o perfil mais esperado, a gente sabe que são crianças menores, né? Principalmente bebê, né? Só que a gente está vendo que a busca ativa, ela veio também para abrir esses olhos desses pretendentes, conhecer, porque antes a gente também tinha muito preconceito. Peraí, vou estar adotando uma criança maior, então vai vir cheio de questões, com a mochilinha cheia de questões ali que talvez eu não sei se eu consigo resolver. Então, isso é conversado quando existe
a entrevista psicossocial, né, com a equipe técnica do fórum, é falado sobre esse perfil e é construído, peraí, eu posso ter esse perfil ampliado, como que vai ser esse perfil ampliado, e depois, lembrando que toda criança que está disponível para adoção, que ela entra em busca ativa, ela é encaminhada também do judiciário, né? Então, assim, a gente também tem que ter esse cuidado. E quando chega para a gente trabalhar essa busca ativa, que a gente entra em contato para saber onde que essa criança está, que aí vai ser gravado esses vídeos, tirado essas fotos, esses textos. Então, a gente tem, né, esse acordo ali com o perfil, com os perfis pretendentes, e todo mundo que tá ali e fala, olha, me interessei por esse perfil. Então, assim, existe esse cuidado da gente chamar, orientar, assim, porque, peraí, é o que você quer, é o que a sua família quer abraçar, consegue abraçar. A pessoa não entra abraçar. direto em contato, ela vai para uma equipe primeiro, demonstrar esse interesse, ser trabalhada essa questão. E acho que é importante também falar que essas crianças, adolescentes também que se dispõem a gravar, também são preparados, né? Também é uma conversa, exatamente. não é uma exposição, revelia do desejo, da concordância dessas crianças, Justamente, né? porque toda criança que está em busca ativa ou está disponível para adoção, é trabalhado isso aí. É o que ela quer mesmo, realmente. Então, assim, todas são trabalhadas. Sim, bacana. Que bom. E é muito importante salientar que a busca ativa que é feita pela ANGAD, pela Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção e pelos grupos associados à ANGAD, né? Ela é tão séria que ela foi reconhecida pela Associação de Magistrados da Infância, pela AMAGES. Né? Então, no seu documento, eles reconhecem a ação dos grupos de apoio. Eu estava me lembrando aqui que lá no começo da Pontes de Amor, a gente recebeu o nosso primeiro caso de busca ativa, que foi quando a Vara da Infância e Juventude daqui de Uberlândia, a gente nem tinha a busca ativa estruturada ainda, o programa de busca ativa como nós temos hoje, certo, que a Tati coordena, mas tinha chegado uma criança que estava acolhida e ele tinha deficiência auditiva. Então, ele usava o aparelhinho. Só que as outras crianças não deixavam ele ficar com o aparelho, porque ficavam tirando. E isso estava causando assim, um transtorno na socialização, na aprendizagem dele e tal. E eles já tinham colocado, naquela época, ainda era o sistema, o Cadastro Nacional de Adoção, ainda não era o sistema. Eles já tinham colocado no cadastro e não tinha aparecido família alguma, né, para aquela criança. Quando eles pedem a nossa ajuda, a gente disparou e-mails para os nossos grupos parceiros, né? Apareceram 14 famílias interessadas no menino. E aí a gente falou, e agora? Qual vai ser o critério? Vamos usar o mesmo critério. Quem chegou primeiro? Quem procurou primeiro, a gente vai entrar em contato com eles. E vocês acreditam que era uma família que morava no interior de São Paulo, que tinha acabado de se mudar para Uberlândia? E essa adoção, assim, foi super bem sucedida. Então, foi o primeiro caso de busca ativa da Ponte de Amor. Interessante isso, né? Que bacana. Também não conhecia, Sara. Não conhecia. Muito legal. E, meninas, isso que a Anne até perguntou sobre a questão de como é essa divulgação, como que é feita. Então, assim, é feita de uma forma muito ética, muito respeitosa em relação a essas crianças e esses adolescentes. Então, todos que estão ali no grupo, então é feito esse acolhimento por mim ali na Pontes de Amor e essa conscientização, né, do que a gente está trabalhando. Porque o que a gente pode também entender? O que eles podem entender, né? Ali não é uma vitrine de shopping, não é uma escolha, né? Ali a gente está ampliando essas chances dessas crianças e esses adolescentes serem adotados, né? Então, a gente também tem que ter esse olhar cuidadoso e ético. Então, todos são bem trabalhados em relação a isso. E vamos supor que se algum deles manifeste interesse em conhecer mais sobre a história daquela criança ou daquele adolescente, é feito uma nova abordagem antes de qualquer questão, antes até deles mesmos manifestarem o interesse. Eu faço essa nova conversa. É isso mesmo que vocês querem? Vocês estão entendendo o que é a história dessa criança? Você sente que é isso que você quer?
que também é trabalhado também sobre o perfil, né? Sejam muito fidedignos ao perfil que vocês desejam, Sim, né? sim. E as próprias condições mesmo, né? Nós já Justo. falamos aqui em outros momentos o quanto que a condição de maternar e paternar, ela está atravessada por esses aspectos mesmo, né? Eu consigo ser mãe e pai de um bebê, de uma criança de 3 anos, ou de Isso. um adolescente, ou de alguém que tem uma história difícil, talvez ligada a questões de abusos sexuais, ou então com diagnósticos, precisa levar, né, ter medicação, ter algo mais, um acompanhamento médico mais incisivo. São pontos a serem considerados, né, Tati? A gente está falando de Justamente. uma escolha deliberada pela maternidade e paternidade, não é um susto, poxa, eu engravidei, né? Não, eu estou tomando uma decisão consciente do que eu estou fazendo, de maternar e de paternar, e isso inclui, então, conhecer esse outro, quem eu estou trazendo como filho e filha, e saber se eu vou ter condições de oferecer, tanto psiquicamente como estruturalmente, né, assim, em termos práticos, oferecer o que essa criança, adolescente precisa para o seu melhor desenvolvimento. Então, é muito importante isso que você faz, esse trabalho de conscientização, entendo quando você fala assim, é isso mesmo que você quer, né, aquela coisa até de um chacoalhão para se pensar exatamente, acho que você vai trazendo para esses pretendentes. Olha só, é uma criança que tem essa história, e essa criança, ela merece o melhor, né? Pela criança que a gente está fazendo isso, né? Pelo adolescente, para que esse ser que está ali, às vezes, numa espera anônima, ele possa, sim, ter um rosto, ter uma história, e ser, né, ser conhecido para que possa alguém falar, não, esse é meu filho, essa é minha filha. Justamente, Anne. É isso aí. E Tati, a gente sabe que nos últimos 20 anos para cá, o mundo passou por uma transformação violenta que foi a chegada dessa tecnologia mais acessível a todo mundo, né? Isso trouxe impacto na busca ativa? Com certeza tornou muito, né, gente? Que ela torna, assim, muito mais ágil, amplia muito mais as chances dessas crianças e desses adolescentes serem adotados, né? Só que aí também, novamente, eu reforço, ela veio como aliada, mas a gente também tem que ter aquela preocupação dessa ética. Peraí, não é ali uma vitrine que eu vou escolher. Então, isso é trabalhado com esses pretendentes também. Todos que estão ali no grupo, é uma ética, eu não tenho que ficar compartilhando a história e nem foto dessa criança com ninguém. Tenho que compartilhar com o meu companheiro que está adotando comigo, ou a minha companheira, ou se eu sou monoparental, então é uma história ali que eu mesmo vou estar alinhando ali e olhando. Então a gente tem que ter esse cuidado também. E como é, assim, existe plataformas específicas para esses pretendentes acessarem e verem esse conteúdo? Ou são plataformas abertas que, se eu quiser entrar aqui agora ou numa rede social, eu encontro essas crianças? Onde que essas crianças, essas histórias, essas crianças estão? E quem pode ter acesso de que forma? Então, hoje, assim, nós temos várias e várias plataformas, né, Anne? Só que a gente também tem que tomar cuidado em relação a essas plataformas também. São plataformas certas, ok? São plataformas que estão ali vinculadas à ANGAAD, ao TJ, à Vara da Infância e da Juventude, então a gente também tem que ter esse cuidado, né? Mas existe sim, e o perfil ali são pretendentes que podem estar nesses grupos, nessas plataformas, são pretendentes habilitados com esse Então, perfil eu não ampliado. sou pretendente, se eu quiser acessar aqui, eu não acho essas crianças. Não. Eu me lembro que são alguns tribunais de justiça, né? Eu estou me lembrando agora, o Tribunal de Justiça do Paraná, eles têm um programa muito bom, né? Que é o A.Dot. Isso, que Então, é se muito você é famoso. habilitado, você pode se inscrever e ser aprovado para acessar os dados daquelas crianças. Inclusive, nós daqui de Uberlândia mandamos alguns dos nossos meninos para essa plataforma, né? E o estado de São Paulo também tem o Adote um Boa campeão. Noite, né? Também tem um Adote um campeão também. O Adote o Campeão é uma parceria da ANGAAD com... Ele começou em Pernambuco, né? E se tornou uma parceria de alguns grupos e da ANGAAD com times de futebol, né? Então é muito legal, porque aí os times de futebol davam visibilidade a esses adolescentes, né? E é outra estratégia muito legal. São várias iniciativas. Em relação ao perfil, Anne, também ressalto que, vamos supor,
Quando eu me habilitei, o meu perfil não era um perfil buscativa. Aí, depois que eu fiz o curso de postulantes, um tempo depois também, eu tô analisando com o meu companheiro, com a minha companheira. Não, realmente é isso aqui. A gente pode estar ampliando esse perfil, que a gente hoje está munido de informações para a chegada dessa criança e desse adolescente, a gente está munido ali, né? Então, posso estar mudando o meu perfil também, a qualquer momento, né? Eu posso estar indo lá na vara da infância e da juventude, estar conversando. Alguns casos será passado por um novo estudo psicossocial, quando vê que é muito discrepante o perfil que eu tinha com o perfil agora que eu quero. Então, assim, vai entender o porquê disso, né? E vamos supor que aconteceu e eu me interessei. Eu não sou um perfil ampliado. Não estou na busca ativa, mas assim, aconteceu igual aqui em Uberlândia, nós temos a festa de fim de ano, né, que são chamados todos esses pretendentes à adoção, e o meu perfil não é ampliado, mas assim, nossa, eu olhei para aquela criança e falei, nossa, é meu filho. Tô sentindo que é meu filho. Então, eu posso estar adotando aquela criança mesmo eu não ter esse perfil ampliado? Pode, né? Só que da mesma forma, você vai manifestar, você vai ter a vara da infância e da juventude, vai estar conversando, e lá vai ser mudado o seu perfil, e você vai estar passando por esse estudo psicossocial, e lá vai ser analisado. Peraí, então tá ok, podemos começar essa É uma aproximação. mudança genuína, tem condições mesmo de Justamente. seguir, né? Não é só uma apressar. Isso. Porque eu acho que tem esses mitos também, né? Que atravessam. A buscativa, às vezes, ela apressa, ela passa na frente. E não tem nada com isso, né? A gente está entendendo que é um processo muito acompanhado. Então, não é só porque a partir de agora eu quero mudar meu perfil que eu vou mudar, não é só porque eu conheci essa história que eu posso adotar. Tem todo um critério para ser seguido e um trabalho a ser Exatamente. feito dos dois lados, né? Tanto pretendentes quanto adolescentes e crianças, para que esse encontro realmente aconteça. Justamente por isso que esses pretendentes, a gente trabalha com eles de uma forma muito assim consciente. Porque às vezes a gente pode ter esse medo. Ah, quando eu escuto falar dessa busca ativa, no anseio ali, nossa, então meu filho pode chegar mais rápido pela busca ativa, posso demorar muito menos tempo na fila de adoção. Então eu sempre converso com eles. É o perfil que você deseja? Você vai dar conta desse Justamente. perfil, né? Sim. Sejam sinceros no que o coração de vocês querem, Aham. né? E o desejo e as condições Isso, reais mesmo de dar justamente. Eu conta, tô de preparado. sustentar esse desejo, né? Eu Exatamente. quero, mas aí com que condições, com que preparo, com que, né? Justamente. Isso é muito Exatamente. importante. E aqui é importante a gente ressaltar, né, que o acompanhamento, o preparo antes da adoção e o acompanhamento no pós-adoção, eles são essenciais e precisam ser muito bem feitos, né? Muitas vezes as famílias vão para o preparo porque são obrigadas, porque é uma exigência legal, mas não tiram benefício de um acompanhamento no pós-adoção, com um grupo de apoio à adoção, por exemplo, e tal. E essa semana mesmo nós ficamos sabendo de uma situação muito triste de uma família que foi preparada, mas não se deixou acompanhar no pós. E, infelizmente, houve a devolução dessa criança. Então, perfis de busca ativa precisam ainda mais desse acompanhamento no pós-adoção, né, Tati? Justamente. E ao mesmo tempo você fala essa história assim complicada que aconteceu essa semana e eu também tenho uma bem bacana também para Ai, compartilhar. que bom. Traz. Fala daquilo que nos traz esperança. Justamente. Uma família que adotou pela busca ativa, né, uma criança de 7 anos. O primeiro passo que ela deu foi nos procurar. Peraí, Que legal. o meu perfil é esse, mas eu tô com medo. Como que eu vou fazer daqui para frente? Vocês podem me ajudar? Vocês podem caminhar junto comigo Excelente. nessa estrada aí que Sim. ainda eu tô conhecendo? Então isso é muito bacana, né? A gente vê que existe pais conscientes ainda. Com Claro, certeza. acho que é isso. A Ponte de Amor tem muitos depoimentos, na verdade, É. ao Com longo desses certeza. 11 anos de famílias que realmente, estando acompanhadas, seja independente do perfil, mas também esses perfis, né, que são mais ampliados, de crianças maiores, adolescentes, a gente tem esses depoimentos muito para poder contar o quanto que esse sustento, né, ajuda para seguir, para essa família durar. E é muito legal porque aqui na Pontes essas famílias podem usufruir
de um acolhimento, né, pela nossa representante do serviço social, que é a Tati, vai fazer todo um acolhimento, vai entender a realidade daquela família e vai encaminhar ou para um acompanhamento psicopedagógico, se houver necessidade, ou para um acompanhamento psicológico. E todos esses serviços são gratuitos para essas famílias adotivas e são feitos por especialistas na adoção, na realidade de crianças e adolescentes que vêm de histórico de acolhimento e que chegam na adoção, né? Então, assim, a gente fica muito feliz porque nós vemos, assim, resultados extremamente surpreendentes, né? Como fruto desses acompanhamentos, né? Então, não fique de fora. Você que é de Uberlândia, você que mora numa cidade onde há um grupo de apoio à adoção ou mora perto, não deixe de acessar esse grupo e de tirar benefício de tudo que ele oferece, né? Essas trocas entre famílias adotivas são riquíssimas, né? Nos ajudam a vencer, às vezes, períodos tão desafiadores, porque a gente vê que uma outra família já passou por situação semelhante e agora eu estou passando por isso, mas se ela venceu, eu também posso vencer. Com né? certeza. E as próprias famílias se falam, né? Vem, calma que vai dar certo. Isso, Essa troca das famílias, né? Mas isso aí é fichinha. Eu já passei pior. Gente, eu estava lembrando de uma estratégia de busca ativa que nós temos aqui em Uberlândia e outras cidades, como eu sei que lá no Paraná, de novo estou citando o Paraná, eles também têm, que são eventos que são bem preparados, que há todo um regulamento para que os habilitados para adoção possam participar, mas que unem esses habilitados com as crianças do acolhimento. Então, é uma oportunidade deles conhecerem essas crianças reais, e nós temos tido também bons frutos, né, dessa ação que nós realizamos aqui em Uberlândia. Então, várias adoções têm vindo desse projeto também. Se você quiser saber mais sobre isso, pode entrar em contato conosco, que a gente reparte o projeto com você. O que a gente mais quer é que isso seja reproduzido mesmo, né? E esse projeto, Sara, o bacana dele, que promove muito a busca ativa, né? Que todas as crianças, praticamente, que estão ali, são crianças com perfil. Exatamente, Sim, exatamente. sim. Porque é o que temos, né? As crianças reais, elas estão, infelizmente, muitas delas fora desse perfil tão mais desejado, tão mais sonhado, né? E que a gente fala dessa família mais homogênea, né? De um bebezinho, às vezes da mesma cor, de tudo muito perfeitinho. Exato. E essas crianças reais, elas têm irmãos, elas têm cor, elas têm raça, elas têm, né? Elas têm uma história. Histórias, né? E acho que merecem ser vistas, merecem ser conhecidas. E que não é só bater na porta de um abrigo, né? Acho que isso é importante a gente falar. Não existe mais essa prática de, eu quero conhecer as crianças, vou bater na porta de um abrigo para ver quem tem lá. Não, não é isso. É tudo muito estruturado, muito... É um trabalho bem muito ético, realizado, né? Justamente. Quais são essas práticas, assim, que você diria que são essas melhores práticas para garantir, então, essa busca ativa mais ética, mais inclusiva, Mais eficiente, mais né? eficiente? Justamente. Então, eu acho que primordial, gente, é o preparo, né, desses pretendentes. Esse preparo desses pretendentes, um curso postulantes bem bacana, bem feito, na hora que eu pretendo ali adotar, vou fazer, e depois que eu ver, o meu perfil realmente é ampliado. Então, eu acho que tem que acontecer aquela conversa mesmo, ou mesmo com a equipe técnica do fórum, e se vocês têm um grupo de apoio à adoção na cidade de vocês também, tirar essas dúvidas, conversar, para que o processo seja mais tranquilo e mais, assim, leve e entendido, né? Importante você mencionar isso, Tati, porque em vários estados, e eu me lembro agora de Pernambuco, Mato Grosso do Sul, de novo Paraná e Minas Gerais, né? E existem outros, provavelmente, que eu não estou me lembrando agora. Oferecem o curso para postulantes, inclusive à distância, né? O curso de postulantes que está no site do TJMG é o curso que nós ministramos aqui na Pontes de Amor. Ele foi criado durante a pandemia, né? A gente não podia ministrar o curso presencial, então firmamos uma parceria com a Escola Jurídica do Tribunal de Justiça de Minas e criamos esse curso, então, em EAD, né? Autoinstrucional.
E ele está aberto para qualquer pessoa, não apenas para postulantes. Se você é um profissional, se você tem interesse em conhecer mais sobre essa área, você pode colocar lá no Google Adoção TJMG 2025. Você vai ter acesso ao link para você se cadastrar e fazer esse curso. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco lá na Pontes, que a gente te passa o link certinho, né? Mas isso amplia, né, a possibilidade de pessoas que às vezes estão em comarcas muito pequenas, Exato. que não têm uma estrutura apropriada, fazerem cursos de qualidade, né? É muito importante a gente Bacana. mencionar isso. Bacana. Muito bom. Chegamos ao fim dessa conversa tão importante, tão necessária, né, para nós podermos entender essa busca ativa, porque é algo tão cheio de perguntas e mitos e etc. Então, Tati trouxe muito bem para nós essas explicações. Muito obrigada por estar aqui, Tati. Eu quero pedir para você deixar, então, uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo. Certo, Anne. Eu que agradeço, meninas, por estar aqui com vocês, né? Então, a busca ativa, ela é um mecanismo essencial para tornar a adoção eficiente e inclusiva, né? Proporcionar lares amorosos para essas crianças e adolescentes. Que lindo, é isso mesmo, né? Que trabalho tão especial que você faz, Tati. Admiro muito seu trabalho. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada, Sara. Muito obrigada, Tati. Muito obrigada, Anne. E é isso aí. A gente vai encerrando, então, o nosso podcast. Se você gostou do conteúdo, encaminhe para os seus amigos. E siga a gente lá no Instagram da Pontes de Amor, lá no nosso YouTube. Clica no sininho para você receber os avisos das novidades. E nós também estamos no Spotify. Queremos, de coração, agradecer ao Famílias Raras, que é uma organização da sociedade civil daqui de Uberlândia, que é a nossa parceira aqui para a realização do nosso podcast. Siga também o Famílias Raras no Instagram, @famílias.raras, ok? E, claro, no Instagram da Pontes a gente está sempre colocando novidades, reflexões, vídeos, e você vai estar informado. Muito obrigada pela sua parceria conosco, um grande abraço e até breve.